meus amigos e minhas amigas que todas as semanas nos assistem e nos prestigiam com as suas honrosas audiências. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico e hoje estamos trazendo um operador do direito dessa nova geração. Eu digo nova geração, que é uma geração diferenciada pelo nível de pesquisa, pelo preparo intelectual e, sobretudo, pela abordagem que faz do direito no aspecto constitucional, como nós vamos ver daqui a pouco. Estamos trazendo hoje o Dr. Bruno Omena, advogado com militância forte aqui no Foro da Capital e também no interior do Estado. Mas eu queria logo de início, e antes de passar a palavra para o nosso caríssimo Bruno, eu queria levar ao conhecimento dos senhores e das senhoras o seu currículo, que, cotejado com a sua juventude, já é um currículo que demonstra o encaminhamento que ele vai ter na sua vida profissional. O nosso caríssimo Bruno Omena, advogado, ele atua na esfera criminal, ele tem o que se chama de proficiência na esfera criminal. Graduado pela Faculdade de Direito Estácio de Sá, aqui em Alagoas, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A PUC de São Paulo, ela se rivaliza com a USP. Tem grandes professores, né? Ali a Teresa Vambier, né? Teresa Vambier, aquela turma muito boa ali da PUC. Ele é fundador e conselheiro da Associação dos Advogados Criminalistas de Alagoas, a Crimal. Depois eu quero fazer uma abordagem ainda aqui en passant sobre essa instituição que eu já a tenho como muito forte aqui. Ele é membro associado da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, ABRACRIM. Nós vamos também tratar dessa associação no nível nacional. Associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e ele é ex-assessor judicial, foi assessor judicial na 4ª Vara Criminal da capital, quando tinha assento um grande magistrado aqui das Alagoas, e seria em qualquer lugar desse país, que é o nosso caríssimo Dr. Helder Loureiro, que partiu para a eternidade ainda em pleno labor, em plena juventude e ainda com condições de dar uma contribuição muito grande às nossas letras jurídicas. Mas, lamentavelmente, a vida tem esses acontecimentos que nos deixam a lamentar. Mas, meu caríssimo Bruno, eu quero inicialmente agradecer a sua gentileza de vir aqui bater esse papo conosco. Eu sei que você tem seu escritório, tem a sua vida profissional, mas você disse, não, vamos começar. Começamos com o nosso Tiago Pinheiro e você está aqui conosco. Quero agradecer em meu nome, em nome da nossa equipe e em nome da casa, né, da nossa TV Mar, você vir aqui bater esse papo conosco. E vai ser uma conversa espontânea, uma conversa franca, mas eu queria de logo deixar você à vontade. Obrigado. Para lançar aos nossos telespectadores uma primeira mensagem, o que você achar que é mais interessante dizer inicialmente, por favor. Olha, eu inicialmente agradeço ao senhor por ter me recebendo hoje aqui. Também é uma honra para mim, quando o senhor me convidou para vir aqui nesse momento, é realmente honrado. Eu sou também telespectador ativo disso, até comentei com desse programa, comentei com Vossa Excelência até acerca do formato, que é um formato ímpar, inclusive aqui no estado de Alagoas, um formato de assuntos de exponencial importância aqui, principalmente voltado para a área jurídica. Isso eu acho uma coisa muito importante e que deveria ser muito, mas muito melhor aproveitado aqui no estado de Alagoas, esse programa que eu acho que é um programa realmente que precisa ser mais valorizado pela nossa comunidade. Ele já o é e precisa ser mais, porque esses debates apenas enaltecem e enobrecem. E apresenta para a sociedade os bons profissionais que nós temos. Exatamente. E as discussões atuais sempre mantém a sociedade alagoana na discussão atual. Mas inicialmente eu gostaria de saudar a sociedade alagoana aqui nesse dia, agradecendo a oportunidade também de me permitir nesse momento ser ouvido, expor um pouco das minhas ideias aqui essa noite, um pouco da minha vivência como advogado criminal aqui nesse estado de Alagoas, nesse amado estado de Alagoas, do qual eu sou nascido daqui. Né? Ô, meu caríssimo Bruno, eu quero ratificar que a honra e a alegria são nossas
Você se sente honrado e mais honrado nós nos sentimos em poder estar com você. Mas eu queria logo, o meu caríssimo Bruno, só para levar o conhecimento, você vai fazer uma palestra para a Crimal, não é? Você vai fazer uma palestra. Qual é a temática da sua palestra? Olha, vai ser feita uma palestra com apoio da Crimal e da Abracrim também, até o saldo. Tanto a Crimal na pessoa do nosso querido presidente, o doutor Tiago Pinheiro, grande advogado criminalista, e a Abracrim, a seccional alagoana, também na pessoa do professor Leonardo de Moraes, também grande advogado criminal, diletos colegas, nós conhecemos, doutor, toda a competência e saber deles, e hoje foi proposto uma mesa redonda que vai ser realizado no auditório do Colégio Santa Úrsula, que na verdade faz parte da Faculdade Estácio de Alagoas, onde inclusive eu sou egresso, que vai tratar acerca de um tema que é muito polêmico e atual hoje em dia, que diz respeito à corrupção e às 10 medidas de combate à corrupção que foram propostas pelo Ministério Público Federal. É um tema que vem tomando pouco a pouco pauta no cenário, no noticiário nacional. Inicialmente foi um tema pouco visto, muito discutido em redes sociais e internet, mas é muito importante. Por quê? Porque nós estamos tratando de um projeto de lei que ele vem ganhando ares de messiânico, como um projeto de lei que está para acabar com os problemas uma espécie de rei dos 7 mares. Exatamente, para acabar com os problemas de corrupção no nosso país. Quando, na verdade, e isso foi vendido dessa forma para boa parcela da sociedade, inclusive é um projeto de lei que é de iniciativa popular, né? Foi proposto pelo Ministério Público Federal, mas colheu, salvo melhor juízo, mais de 2 milhões de assinaturas, foi encaminhado para o Congresso Nacional, e a expectativa é que ele fosse votado, queria inicialmente que ele fosse votado com a mais urgência possível, até foi inclusive colocado em regime de urgência. Mas, e aí eu preciso fazer essa ressalva, grandes vozes jurídicas, grandes vozes da doutrina nacional começaram a se levantar pedindo um pouco de calma na análise desse projeto. Vamos com vagar, né? Mas eu não quero exaurir agora essa temática, porque eu vou fazer um aprofundamento com você, vamos fazer uma meditação sobre essa temática. Mas eu queria inicialmente, o meu caríssimo Bruno, tratar da sua formação. Você é da Estácio de Sá? Sim. Você teve sua graduação lá, mas eu já lhe pergunto, desde já na sua formação, você tinha os pendores, vamos chamar assim, para a esfera criminal? Não. Não, né? Eu confesso que quando eu iniciei a cadeira de Direito, a que eu menos gostava era a cadeira de Direito, o Direito Penal. Quando eu iniciei a escola de Direito, né, a faculdade de Direito, o que eu menos gostava era a cadeira de Direito Penal. Porque eu achava o Direito Penal, eu tinha aquela visão ainda um pouco, o Direito Penal, esse direito só trata com essas coisas mais sanguinolentas, não é verdade? Mais rudes da sociedade. Mais rudes da sociedade, eu tinha uma certa aversão. Mas confesso que no decorrer da graduação, eu realmente fui me aproximando um pouco do direito penal, principalmente quando eu tive acesso aos clássicos de direito penal. Realmente, quando você lê dos delitos e das penas de Cesare Beccaria, você fica apaixonado. Há até um ditado no direito, na escola de direito, né, que quando você entra na faculdade e você conhece esses clássicos, você se apaixona por direito penal. Pena que muitos, depois que se formam, se divorciam dele, né? E vão para outras áreas. Mas é apaixonante. Mas eu acredito essa minha mudança, principalmente é o seguinte: a minha família não é de juristas. São todos professores. São professores. E o direito penal, ele tem essa vantagem de ele ser muito histórico. E isso me aproximou essa lado do professor. O meu avô é professor de história, o meu tio é professor de história. Então, eu sempre tive muito contato com isso. E quando eu fui buscando mais próximo daquela área de história, do direito penal, aquilo dali foi me apaixonando. Devo muito também a um tio meu, que é até advogado, o doutor Joanísio Pita de Omena Júnior, que é advogado, ainda atuante aqui no estado de Alagoas, e ele foi o que me deu os primeiros contatos com a prática forense no escritório dele, do como era o direito penal. E isso para mim foi mudando essa visão minha de direito penal ainda na faculdade. Meu caro Bruno, você tem contato, porque normalmente na academia você não tem esse contato você já vem ter na vida profissional. Você pega o Nelson Hungria, por exemplo, né? Ele tratando daqueles crimes que a mulher comete em estado puerperal, não é?
ele faz o histórico, faz o apanhado, você tendo contato com a história do habeas corpus, do Pontos de Miranda, né? O Aníbal Bruno, que hoje está tão esquecido, né? Mas foi da minha época, o Aníbal Bruno, aqui do vizinho estado, aqui de Pernambuco, né? Ele é de Palmares, ele era médico e advogado. Você conhece aquela obra dele em 4 volumes? Sim. Famosa, né? Clássico, né? Sim, e aí você chegou próximo ao direito penal e disse, é por aqui que você se identificou. Me identifiquei, porque o direito penal, ele, por mais que ele tenha essa pecha de lidar com uma coisa meio rude, ele tem algo que realmente ele lida com os bens mais preciosos da vida. A vida, em estrito, né, em sentido estrito, e a liberdade. São 2 coisas que nós tratamos diariamente com o direito penal. E não é fácil. Desde que a civilização humana começou a ser vista como tal, esses temas estão sempre em discussão. Vida, sociedade, liberdade. Então, quem trata diretamente com esse tema, embora com vários nomes, várias roupagens, com vários estilos, sempre foi o direito penal. Então, essa parte acadêmica me chamou a atenção na faculdade para estudar e me dedicar mais tempo na leitura, principalmente dos clássicos, como o senhor colocou, Heleno Fragoso, Roberto Lira. Morreu precocemente, né, rapaz? Precoce. Ele, se não me engano, ele tinha 56 anos de idade. Quando o Heleno Cláudio Fragoso infartou, sabe que ele infartou, ele tinha 56 anos de idade. Ele defendeu aquela moçada da época do pós-64, quando o regime militar estava em plena vigência. Então ele era o defensor daqueles rapazes todos, pessoas aqui de Alagoas. Ele lá no Rio de Janeiro era a voz que se erguia e defendia. Essa moçada toda. Grande advogado também, juntamente, eu reputo um dos maiores advogados, juntamente com Evandro Lins e Silva, que é outro, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então esses clássicos, quando nós vemos, e uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas eu preciso criticar, doutor, não sei se até nós nessa vivência jurídica que temos, que é um certo, digamos assim, uma perda de qualidade nos escritos jurídicos, principalmente de direito penal. Você percebe isso? Percebo, né? Isso é quando se pega um livro antigo, um tratado de direito penal e se coloca hoje em dia, primeiro que é muito difícil você ver alguém escrevendo uma obra densa de direito penal hoje em dia. São mais obras voltadas para concurso público. O que disse fulano, o que disse Beltrano, o que é que está pensando agora a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça? Eu acho, você me permita, meu caro Bruno, eu acho que o que houve é com essa globalização, eu acho que eles tiveram que sintetizar o direito penal, ou seja, as obras são escritas mais num espírito de síntese, né? Sintetizar. Você falou e eu falei também no Heleno Cláudio Fragoso, e aí eu me recordo, quando eu fui me preparar para o concurso, a parte geral do Código Penal, eu li por ele aqui, são 2 volumes só, é uma obra raríssima, deve estar esgotada, mas eu até sugiro, não é, aos nossos colegas que estão preparando para o concurso, a parte geral penal, para você se preparar para o concurso, não existe obra melhor. Não, porque é a base de um direito, o direito penal, ele é o que mais se aproxima desse caráter científico. Há quem defenda que o direito seja ciência, mas se aproxima desse caráter científico. Mas deixa eu te colocar, você teve também em São Paulo. Sim. E eu quero saber dessa sua passagem pela PUC, mas só abrindo um parênteses, fechando em seguida. Para quem vai fazer concurso hoje, eu tenho uma opinião, não sei se você concorda, eu acho que quem está na academia e pensa em fazer um concurso, já desde a fase acadêmica ele tem que se preparar, tem que direcionar os seus estudos. O que é que você diz sobre isso? Eu acho que isso é a exigência atual agora. Cada vez mais os concursos públicos da área jurídica, eles estão cobrando uma certa preparação quase que exclusiva para aquilo. Então, prévia, né? Prévia. Então, é normal, é comum com que se faça esse tipo de preparação. A única coisa que eu faço uma ressalva, doutor, e que eu sou muito sincero nesse ponto, é que algumas determinadas profissões jurídicas, na minha modesta opinião, eles não devem ser pautadas apenas com a preparação somente para concurso público. E aí eu falo principalmente das carreiras da magistratura e de promotoria, porque são carreiras que dizem respeito a um exercício de um poder do Estado. E que eu acho que além da preparação técnica, precisa ter sim um cuidado com a prática.
Hoje nós temos uma exigência de 3 anos de prática jurídica, e que, na minha opinião, eu acho pouco, porque eu acho que o exercício da judicatura é muito sério. Na França são 5 anos. E você, muitas vezes, sai da faculdade, tem apenas 3 anos de prática jurídica e, de repente, está julgando litígios que diz respeito, muitas vezes. Eu acho que realmente... E, às vezes, permite uma prática minguada. Isso. Porque você teve uma prática intensa, eu não falar sobre isso, quando você passou lá pela 4ª Vara Criminal. Sim. Eu sempre sou testemunho disso. Você é um garoto, eu estive lá uma vez conversando com o Helder, você é um garoto, nós conversamos a respeito, inclusive, de uma sentença, e você deu aquela grande contribuição na confecção daquela sentença. Eu percebi ali que estava diante de um grande profissional. Claro, você era um garoto, me permita, você ainda é um garoto, me permita dizer isso. Naquela época você era, eu digo, mas esse garoto aqui já está dominando todo esse palco de acontecimentos. E eu particularmente, doutor, resolvi também, isso é que é importante. Eu passei, quando eu prestei o exame da OAB, eu prestei o exame da OAB ainda quando era estudante, na época se permitia já isso. Mas eu sempre tive na cabeça que antes de eu prestar um concurso público, eu preciso ter vivência também. Tanto eu já tinha vivência como assessor, como também como advogado, porque eu acho que isso é importante. O juiz, ele precisa ter essa vivência. Eu tomava como exemplo o próprio juiz do qual eu era assessor, que havia sido advogado por 7 anos antes de ter passado pela advocacia. Não que eu não queira dizer que apenas quem foi advogado, de maneira nenhuma. Há várias formas de você ter prática jurídica. Mas o contato com o dia a dia, o lidar com os problemas reais e concretos, para quem vai, por exemplo, exercer a judicatura, eu acho isso muito importante. Eu, na minha opinião, não me vejo como preparado uma pessoa que acaba de se formar e de repente passa imediatamente, se possível fosse, que não pode hoje, mas vamos imaginar que seja possível, para partir para ser um juiz de direito, que precisa ter vivência, formação, grande formação humanística, grande formação jurídica, grande formação de todas as áreas. E uma outra coisa, né? Aqui havia um desembargador, ele já faleceu, chamava-se Danilo Antônio Barreto Ascioli, um desembargador que foi muito importante para o meu enfrentamento na vida profissional, porque ele tinha muito contato naquela época com a juventude, né, que havia ingressado na magistratura. Eu era um deles, eu era um jovem ainda, e ele dizia uma coisa interessante do que se disse: o primeiro sinal de que o indivíduo é inseguro, falava com relação a juiz, é ele não querer receber o advogado. Ele esconde as suas incertezas, as suas dificuldades, não recebendo advogado. Ele ficava distante ou monossilábico. Então, só aproveitando aí as suas palavras, o juiz precisa, e o promotor também, precisa ter contato com o advogado, conversar com o advogado, sem nenhum receio dele lhe trazer uma informação nova ou dele colocar em situação de dificuldade. Eu acho que é por aí. Agora me diz uma coisa, meu caro Bruno Amenda, como é que foi sua passagem lá em São Paulo, rapaz? Foi fantástica. Você foi uma grande escola, a PUC é uma grande escola. Sim, a PUC de São Paulo, como o senhor colocou, juntamente... Se rivaliza com a USP, né? E o Mackenzie também lá, são três faculdades de Direito muito conceituadas e renomadas no estado de São Paulo. Sem dúvida. E em São Paulo eu pude ter contato com grandes amigos, fiz grandes amizades em São Paulo e também tive contato com grandes professores, não é? Eu tive esse, para mim, foi um dos grandes contributos daquela passagem que eu tive lá. Eu fiz uma especialização em que eu tive que me aprofundar mais na área um pouco do direito penal e do processo penal, e tive contato naquela época com grandes pensadores do direito. Quem era o coordenador lá na época era o professor Antônio Carlos da Ponte, que fazia isso. Ele é hoje é procurador de justiça do estado de São Paulo. E o professor Antônio Carlos da Ponte, inclusive, tem um livro escrito pela Saraiva, que é Crimes Eleitorais, e é um profundo dominador. Ele tem um domínio do direito penal da matéria, conhece muito bem os clássicos. É um camarada que gosta muito, um professor que gosta muito de teoria do direito, e para mim foi muito bom ser aluno dele durante... Você passou um ano por lá? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Na verdade não eram todas, eu ia finais de semana. Finais de semana, passava o final de semana e tínhamos aulas lá nos finais de semana. Todas essas extensões, esses estudos, né, pós-academia, eles exigem do indivíduo, exigem realmente o que se chama de um devotamento. Essa que é a expressão. Nós trouxemos aqui dois juízes, o Hélio Pinheiro e o Anderson Passos, estiveram aqui.
E eles passaram 2 anos também em Portugal. E eu estive lá, inclusive, com eles, e pude perceber que se você quiser, não é, fazer uma evolução na sua vida profissional, você tem que ter realmente um devotamento, sobretudo vocação. Sem vocação, o indivíduo não vai a lugar nenhum, essa é a expressão. E como é que você vê a advocacia criminal hoje em nosso estado, meu caro Bruno? Se o senhor me permite, eu gostaria até de dizer que no âmbito nacional, hoje a palavra que a advocacia enfrenta é desafio. Desafio. Né? A advocacia criminal hoje passa por um momento... Do Oiapoque ao Chuí, do sul ao norte. Do sul ao norte, principalmente a advocacia criminal, um momento delicado no que diz respeito a qual é a função da advocacia criminal e como a sociedade olha a advocacia criminal. Hoje, e aí eu tenho que falar isso com esses grandes casos criminais que acontecem, há muitas vezes uma falta de identificação da sociedade com a figura do advogado. Há aquela confusão, mas você não é a favor da sociedade porque você defende fulano que é acusado do crime tal. Pois é. Isso existe, isso é um fato que nos preocupa enquanto advogados criminalistas. Por quê? O advogado criminalista, na verdade, ele não é uma expressão de um defeito social. Ele é a expressão, na verdade, de uma garantia social. Felizes são as democracias que têm advogados atuantes, porque isso demonstra que a liberdade está sendo tutelada. Tão como é importante nós termos um juiz de direito independente, um promotor atuante, é importante também que nós temos um advogado criminal atuante, combativo, e que a sociedade se veja, olha, aqui todos os papéis judiciais estão sendo muito bem. Ou seja, o advogado criminalista é visto com uma certa antipatia, né? Um pouco, com uma preconcepção de que ele está ali conspirando contra os mais elevados interesses da sociedade. E que, com todo respeito, não é a verdade. O advogado criminal, ele é um dos atores processuais em que ele está ali em prol de... Ele é essencial à administração da justiça, claro, como a nossa Constituição coloca, e ele está ali exatamente para fazer valer um dos principais valores que nós temos enquanto um Estado democrático, que é o direito de defesa. Todos nós temos que ter um direito de defesa. E uma defesa não é outra coisa senão você poder fazer um contraditório e ter a ampla defesa daquilo que você está sendo acusado. Porque isso é uma das coisas que parece que vem se perdendo na sociedade em geral, doutor Jerônimo. Nós estamos esquecendo que, enquanto homens, a nossa justiça ela é humana. E por ela ser humana, por mais que sejam bem intencionados, por mais que sejam preparados, ela está suscetível ao erro, à falha. Isso é normal, somos homens. Errare humano est, já diziam os romanos. Errar é humano. É humano. Então, há casos em que, por mais cautelosos que tenha, existe a possibilidade de um erro judicial, de uma condenação injusta, de um excesso de acusação. E quem é que vai bradar do outro lado, levar a contraposição de uma tese, que muitas vezes é uma tese um pouco exagerada, se não for o advogado criminal? Porque até nós, muitas vezes, nos comprometemos com determinada teoria ou com determinada tese, quando nós, por uma análise mais, com a maior reflexão, nós nos percebemos que, poxa, talvez eu tenha me equivocado aqui, eu fui um pouco mais além. E esse diálogo, ele só pode ser feito em um processo em que nós temos um juiz independente, imparcial, um promotor atuante, claro, o promotor precisa ser atuante, um advogado também atuante na defesa, em que nesse diálogo a gente possa extrair dali a solução justa. Meu caro Bruno, aliás, com o novo CPC, no seu artigo 6º, ele traz o princípio da cooperação. Isso. Ou seja, hoje, a figura do juiz presidindo a relação processual e apenas observando as partes se degladiando, essa visão ela está superada. Hoje é o princípio da cooperação, ou seja, as partes, os interessados na relação processual, eles se dinamizam cooperando um com o outro para a prestação judicial mais adiante. Por analogia, isso é totalmente empregado ao processo penal. Sim, o processo penal, é o promotor, o juiz e o advogado, eles se colaborando para que chegue a uma jurisdição a mais completa possível. A perfeita não, porque a perfeição somente a justiça divina. Só na filosofia, né? Eu também Você tem essa visão também, né? Também, eu tenho essa visão um pouco mais teológica também, mas não vou levar agora essa discussão, porque senão nós adentraríamos muito, seria uma discussão metafísica. Certo. Mas o direito penal, e talvez aí eu vou trazer algo que realmente demonstra muito bem essa natureza da cooperação. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, por excelência,
é um rito processual muito conhecido, penal, em que ele demonstra ali como é a natureza da cooperação dos atores processuais. Ali você tem pessoas que se cooperam, advogado e defesa, para que você tenha uma solução justa. Muitas vezes existe um embate, mas nós deixamos a sociedade, que são os componentes do tribunal, do conselho de sentença, né, o conselho popular, que eles possam trazer dali a justiça. E a justiça ali no que sentido? Da cooperação das partes. Certo. Ali nós temos a igualdade demonstrada entre duas partes na frente de um processo, na frente de um juiz que está representado ali, a figura que está exatamente de uma forma como o senhor colocou, para manter os trabalhos de forma ordenada para a construção de uma solução. Hoje, essa visão cooperativa, que é uma visão que para mim já existia desde a época do Tribunal do Júri. Eu também penso. Ela está se colocando. Eu também penso, só que ela não estava fixada. Sim, claro. na frialdade inorgânica das letras. Mas isso aí era uma coisa que me parecia até racional. Não é porque existe um grande processualista, ele já faleceu, para você ter ideia, ele foi o mentor intelectual de um outro grande processualista que não me ocorre o nome agora, mas se eu me lembrar eu declino, que é o Hélio Tornag. O pupilo dele era José Carlos Barbosa Moreira. Um monstro sagrado, né? Pena que esse pessoal envelhece, né? Eu lamento profundamente. Algumas pessoas, eu lamento por elas envelhecerem. Então o Hélio Tornag dizia que, ele falava com relação ao processo civil, mas eu digo os processos penal e civil, ele dizia que o processo existe para que os homens, em face de um litígio, não vejam um no outro inimigos, mas irmãos dessa caminhada terrena. Achei tão bonita essa colocação do Tornag. E o processo é isso, né? É humanização, né? Em face de um litígio. Isso é uma coisa que se perdeu também, né, doutor? Antigamente se tinha a ideia de que o processo, ele estava ali como um dos instrumentos de pacificação social. E de repente nós chegamos a uma etapa da nossa história em que o processo se tornou um instrumento de um instrumento em que as pessoas estão ali se degladiando, ou um processo que não tem fim, ou um processo em que as partes querem promover uma guerra num local em que é o processo, que é um locus em que estaria ali para resolver um problema. Meu caríssimo Bruno, nessa minha caminhada na magistratura e na advocacia também, eu já conheci advogados de uma extrema elegância, mesmo no insucesso, e já vi advogados de extrema baixaria, me permitam essa expressão, também já provei de um e do outro. Os que agiram elegantemente eu nunca os esqueci. Eles são memória recorrente para mim, sabe? Não vou aqui citar para não parecer injusto, mas já vi advogados que mesmo no insucesso eles mantiveram aquela serenidade e aquela dignidade que a gente chama de quase que santificadora. Agora já vi também figurinhas cá para nós, sabe? Eles não representam o que se chama de o direito na sua mais completa acepção da palavra. Bruno, vamos fazer um intervalo rapidinho e eu quero retornar te fazendo uma pergunta momentosa, e aí eu quero entrar nessa temática que você hoje tem um domínio sobre ela bastante acentuado, segundo não me confidenciou, me disse o nosso Hélio Pinheiro. Meus caríssimos telespectadores, nós voltamos já, uma pausa rapidinha para continuarmos essa conversa agradabilíssima com o nosso Bruno Ameno. Até já. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos informa. Novas turmas, PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 29 de agosto. Informações 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, minhas amigas, que nos honram, digo sempre isso, com as suas audiências aqui na nossa TV Mar, canal 25, que é a casa que recepciona, que abriga esse encontro nosso todas as semanas, denominado de Momento Jurídico. Estamos hoje recebendo aqui de forma honrosa a presença de um jovem operador do direito, brilhante, que é o Dr. Bruno Mendes. É com ele que nós estamos conversando sobre diversos aspectos da advocacia criminal. E antes de entrarmos no nosso assunto de fundo, eu queria que até em breve síntese você me respondesse essa pergunta, que é uma curiosidade minha e dos nossos telespectadores. Qual é hoje a maior dificuldade do advogado criminalista? Você poderia apontar uma grande dificuldade que o advogado criminalista enfrenta no dia a dia da sua dinâmica profissional? Olha, realmente essa é uma pergunta difícil. Nós enfrentamos muitas dificuldades, mas... Você poderia eleger uma se ou eu duas? tivesse que eleger uma dificuldade, muitas vezes eu diria respeito à valorização das nossas prerrogativas. O exercício das prerrogativas dos advogados hoje, muitas vezes, vem sendo visto como privilégios de uma classe, quando na verdade prerrogativas são prerrogativas do advogado enquanto exercício de um munus público. É uma prerrogativa da sociedade. Um advogado, ele só pode exercer uma advocacia, uma defesa ou uma representação jurídica eficiente se as prerrogativas estiverem sendo enaltecidas. E não são raros os casos que vêm sendo comentados, inclusive noticiados na mídia, de desrespeito à prerrogativa, mesmo advogado identificado sendo desrespeitado, sendo vilipendiado em direitos básicos e fundamentais. Eu não preciso dizer que nós precisamos da nossa Suprema Corte editar uma súmula vinculante para dizer que o advogado pode ter acesso aos autos de uma investigação, por exemplo, policial em curso, quando isso está previsto como uma prerrogativa legal. Ou seja, para que nós tivéssemos que chegar a uma decisão sumulada, vinculante, da Corte Suprema deste país, nós temos que dizer que várias instâncias judiciais anteriores se omitiram de uma certa forma na garantia dessa prerrogativa. E essas prerrogativas, elas, rigorosamente falando, elas têm origem na Constituição Federal. Na Constituição Federal. Até porque o advogado hoje é uma figura essencial para a dinâmica da justiça, né? Na administração da justiça. Então, se eu tivesse que eleger uma, a maior dificuldade seria essa. As prerrogativas dos advogados, elas venham sendo, mas hoje eu reconheço, inclusive a associação da qual eu faço parte luta muito por isso, que é a CRIMAL, que é a revalorização dessas prerrogativas. Porque as prerrogativas, elas servem para enaltecer aquilo que a Constituição garante, que é um advogado independente, um advogado atuante na defesa dos interesses daquele que ele representa em juízo. Eu tenho esse entendimento. Agora, eu sempre costumo dizer o seguinte, que na atividade profissional, o advogado não pode nem ir tanto aos céus e nem tanto aos infernos. Ele também tem que agir com moderação. Sim. Aliás, nós que somos operadores do direito, nós devemos tratar com respeito e atenção e em reciprocidade, não é? Vou falar aqui de um outro grande jurista, faleceu, ele era conhecido como o príncipe dos promotores de justiça, o Roberto Lira. Eu li uma obra dele chamada Sociologia Criminal, do Roberto Lira. Eu gosto sempre dessa expressãozinha dele.
com as devidas adaptações, né? Ele dizia, ao estrangeiro que chega à nossa casa, devemos tratar com respeito e consideração, mas não podemos permitir que eles abusem. Eu sempre digo, ao advogado que chega ao meu ambiente, né, onde eu exerço o meu ofício, eu devo todo respeito e consideração. Eu só não posso permitir que ele abuse, não é? Mas, meu caríssimo Bruno, já entrando na temática de fundo, eu também estou com muito interesse em saber as suas opiniões a respeito disso. E a primeira ordem de indagação que eu lanço, eu vejo que você é um jovem bem formado, ou seja, você tem começo, meio e fim, né? Você tem uma família, você vem de egresso de uma família bem formada, tem uma formação intelectual que a gente chama de sólida, né? Uma formação intelectual que não sofreu percalços, e você está aqui hoje bem representando todos os operadores do direito, inclusive eu me incluo nisso, né? Me incluo nessa representação. Como é que você vê o atual momento ético por que passa o nosso país? Eu lhe confesso que eu ando meio incomodado, sabe? Eu ando meio incomodado e com perplexidades constantes. Agora mesmo já vi que uma senadora, junto com seu esposo, já foram alcançados. O ministro Teori Albino Zavascki, né, eu tenho 2 obras dele a respeito de execução civil, não é, me parecia que era a sua área de proficiência, mas vejo que ele também, na esfera, aliás, quando chega ali, tem que manjar de tudo, né? A pessoa colocar na análise de um ministro como chama Teori, eu chamo Teori, né? Do ministro Teori Albino Zavascki, colocar dúvida na sua rigidez moral, na sua serenidade na análise dos autos, me parece até uma indelicadeza. Como é que você vê esse atual momento ético do nosso país? Com preocupação. Eu não posso ser aqui, faltar sinceridade nesse momento, que com preocupação. Mas eu confesso que sem muita surpresa. É como eu no início até da nossa conversa tinha colocado. O bicho não está sendo maior do que a gente esperava, não? Não. Honestamente. Eu sinceramente não acredito. Eu sabia que existia um mundo de pequenas e grandes safadezinhas. Mas desse jeito também. Olha, é dose cavalar. Doutor, eu vim de uma família de professores de história. E se tem uma área que eu gosto mais do que direito, chama-se história. Eu gosto muito de história. E infelizmente é corrente na nossa história o problema da ética e da corrupção. Isso é verdade. Isso é corrente na nossa história. Eu ouso dizer, inclusive, que a corrupção ela já se instalou no Brasil, já mesmo no seu descobrimento. O que eu acho diferente hoje do que era diferente são 2 fatores. Primeiro é o grau de exposição do problema. Sim, claro. Há poucos anos atrás esse problema não era muito explorado. Ele era explorado talvez em um outro meio de comunicação, mas não passava muitas vezes de uma resignação passageira e momentânea, e que inclusive existe aquele velho ditado, em brasileiro tem memória curta, né? Para demonstrar muitas vezes essa falta de exposição. Mas agora quebraram uma empresa como a Petrobras. Exato. Você não acha que foi dose cavalar, não? Aí o segundo problema agora talvez seja e a falta de exposição. E o segundo problema que seja, que talvez nós possamos colocar aqui, que leva essa questão, é o grau de comprometimento que nós tivemos de figuras públicas que até então, pouco tempo na história recente do Brasil, não existia. Então nós estamos falando de um governo que caiu em razão de suspeitas de corrupção. Isso é muito sério para a história de um país. Isso fica gravado em qualquer livro de história que nos anos de 2016, um governo caiu por uma questão relativa à corrupção. Isso é histórico. Eu não posso negar que isso seja histórico. Isso demonstra que aquela atenção que antes era dissipada, hoje é maior. E também demonstra, paradoxalmente, que os problemas que antes eles eram menores, eles se tornaram maiores. Mas, como eu estou colocando, talvez, e aí eu não tenho dados empíricos para provar isso, infelizmente isso seja uma tônica até passada. Hoje, o que diferencia é que nós resolvemos discutir a questão. E isso é que eu acho que é um momento histórico importante. Você acha, já estou lhe pedindo todas as vênias, se vou de alguma maneira colocar o ilustre amigo numa condição de incômodo, essa é a expressão,
Você acha que se há falar em suspeitas ainda? Você não acha que as verdades, vou chamar assim, entre aspas, são tão candentes, eu diria tão irrefutáveis? Você não acha que já está consolidado, não? Se for o fato corrupção, se é uma história... O Brasil existe corrupção... Não, eu estou falando com relação à figura. Deixa eu pegar um exemplo. Esse rapaz que é da Norberto Odebrecht, por exemplo, eu acho, você me permita, eu acho que ele está envolvido nisso até o pescoço. Eu estou falando como cidadão, não é como juiz. Tá certo? Eu acho que ele está envolvido. O que é que você acha como advogado? Olha, eu como advogado eu tenho aquele velho discurso padrão, isso mas a velha que eu não conheço dos autos, aí eu não me permito opinar. Mas olhe bem, essa questão, doutor, relativo a essa relação empreiteiro, político, isso inclusive é uma das causas que precipitou a Operação Lava Jato. Isso. A Operação Lava Jato, e até que a gente vai discutir muito hoje, ela é uma operação mais ou menos no mesmo estilo que ocorreu na Itália no início da década de 90, que é a Operação Mãos Limpas, né? Operação Mani Puliti, como tem na Itália. E era mais ou menos isso, um sistema em que você mescla interesses pessoais com agenda de governo e que também me parece que eu não tenho dúvida de que algo ali existe. Agora, o que eu me coloco até um pouco de freio nessa hora, nessa minha opinião, é dizer, qual é o grau de comprometimento que ele tem, qual seria o grau de culpa. Eu estou pegando só uma figura. Ou né? A figura, o grau de culpa. E aí nesse universo, porque nesse universo saber todas essas outras pessoas são efetivamente culpadas daquele crime, ou quem foi que fez, a forma como foi que fez. Quanto a isso, talvez nós estejamos de acordo, doutor, de que, de fato, não tenho dúvida de que existe, porque isso é histórico, esse problema estrutural brasileiro de uma certa, digamos assim, uma mistura que não é boa para a democracia entre interesses patrimoniais e interesses de governo, interesses sociais. Ponto. Isso daí não é dúvida. Me diz uma coisa, qual é o teu conceito? Qual é o teu conceito a respeito da atividade da Polícia Federal? Eu tenho a Polícia Federal como uma instituição nobre, é uma instituição que ela é composta de pessoas com uma graduação bastante significativa. Nós entrevistamos aqui, conversamos aqui com o Superintendente Regional da Polícia Federal. Antes da semana passada esteve ele aqui. Você não acha que a Polícia Federal é confiável, não? Muito. A Polícia Federal, ela é uma das instituições brasileiras que eu reputo mais preparadas para os desafios de combate à corrupção. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu, como milito na área criminal, eu vejo o trabalho da Polícia Federal um trabalho muito sério, com pessoas absolutamente preparadas. A minha preocupação, e aí eu preciso fazer essas vezes, e aí eu concordo com aquela crítica que o senhor fez, muitas vezes os advogados eles deixam de criticar, muitas vezes vamos discutir o problema para ficar um embate pessoal entre a pessoa, assim como o senhor diz, o abuso, né? Não, porque fulano, beltrano, eu não levaria para esse lado. O meu problema, ele mais uma vez até de ordem, de ordem estrutural. Eu entendo que a Polícia Federal é uma instituição absolutamente confiável, mas ela é uma instituição, um braço de poder do Estado. E como todo braço do poder do Estado, ela é regulamentada, mas ela também precisa ter limites, como qualquer órgão do Estado precisa ter limite. Limite o quê? Limite para investigar de jeito nenhum. Ela tem que ter absoluta independência, mas ela precisa ter limite com base, por exemplo, na Constituição, nos direitos e garantias fundamentais. Talvez comece aí as minhas críticas acerca um pouco da atuação no que diz respeito à atuação investigativa nesses pontos. É fato público e notório, por exemplo, que ocorreram algumas situações criticáveis no âmbito da Operação Lava Jato em métodos de investigação. Eu falei aqui a respeito de prerrogativas, uma das primeiras que me vem à cabeça agora foi a questão da quebra do sigilo telefônico entre advogado e cliente. Escritório de advocacia, isso é de se colocar um certo espanto, porque isso não faz parte da praxe de investigação. Isso não deveria fazer parte, porque isso é uma garantia constitucional. Eu preciso dialogar com essas garantias fundamentais se eu quero ter uma investigação que ao mesmo tempo ela seja eficiente, mas no segundo ponto que ela seja também legítima do ponto de vista democrático, constitucional, de direito.
É a única Mas nessa ressalva hipótese que eu aí não faço. foi, nessa hipótese, me corrija se eu estiver equivocado, estava sendo palmilhado, rastreado o telefone de uma figura, vamos dizer, Y ou X, não importa. E o advogado conversou com ele e aí foi alcançado também. Não, foi... Não, em verdade houve um episódio, e aí que nos preocupa, em que houve a quebra do sigilo telefônico de telefone do escritório. Certo. E isso foi muito combatido, foi muito criticado. Eu estava até nessa época na associação, nós tivemos, porque foi quebrado inúmeros sigilos, inúmeras conversas entre vários clientes e entre uma relação de cliente e advogado, exige a confidencialidade claro. de pessoas que eram absolutamente alheias à investigação. Mas no início, advogados foram alcançados envolvidos com os clientes. Por exemplo, aquele advogado que chegou a ser encarcerado, que estava fora do país e retornou, ele estava envolvido com o cliente. Naquele não sei se caso você lembra desse episódio. nesse caso específico também é a discussão acerca, daí já saiu da participação da figura do advogado e se tornou Aquela partícipe, advogada, eu não recordo o primeiro nome, é qualquer coisa, Gata Preta. Cadê? Onde é que é daquela moça? Também disseram lá alguma coisinha e ela caiu fora. Eu concordo com você, não pode haver esse brincamento da figura do advogado com o cliente nesse nível de interpessoalidade que alcança a própria tipicidade delitiva. Nesse caso, sim, inclusive a própria lei, ela veda, aí não existe imunidade para o advogado, como não existe para nenhuma pessoa. Certo. Não há ninguém no Brasil, nenhuma pessoa em que a Constituição autoriza possibilidade de cometer qualquer tipo de ilícito. As prerrogativas e as garantias profissionais, elas se encerram no momento em que você começa a pular do lado do exercício de um direito de defesa e passa a cooptar para o exercício agora. As críticas que eu faço, alguns comentários críticos, são no desrespeito ao abuso, e aí eu coloco, tudo bem, a palavra correta é esse, é abuso. Também da mesma forma em que o advogado não pode abusar das suas prerrogativas de forma a cometer o ilícito, também não pode uma autoridade policial, uma instituição policial, abusar do seu dever, da sua obrigação de investigar para sair quebrando direitos e garantias fundamentais. Essa é a crítica que eu faço. São pontuais. São pontuais. Não quero dizer que porque houve um abuso, uma violação sistemática ali, porque a Polícia Federal... não, ao contrário. Ela continua sendo uma instituição séria, com muita credibilidade e uma instituição formada por profissionais sérios. Agora, os excessos, eles precisam ser criticados. Como é que você vê a delação premiada? A delação premiada, para mim, é um instituto que veio para ficar. Há muita gente dizendo que ela não temos mais como... Eu estou perguntando, Bruno, porque ela só ocorre com a presença do advogado. Não tem como mais negar a existência da delação premiada. O que nós precisamos fazer eu acho que hoje o Instituto da Delação Premiada, como é muito novo, ele ainda precisa de um maior amadurecimento no que diz respeito a se deixar de usar de forma nenhuma, mas amadurecer os limites, porque algumas preocupações que foram levantadas e diz respeito acerca da delação premiada, é que a delação premiada é um instituto típico de ordenamento do sistema do common law, que não é nosso aqui, um sistema de barganha, um sistema de justiça negociada. O nosso sistema romano... Ela é um meio de prova. Ela não é uma prova, é um meio de prova. Um meio de se obter a prova. E o que acontece, ela chegou com muito alarde aqui no Brasil e aconteceu da Operação Lava Jato, por causa da dimensão da Lava Jato, claro. E das figuras que estavam envolvidas nessa delação premiada, mas ela é um instituto que a gente não pode negar que ela tem uma certa aplicabilidade. Ela tem aplicabilidade. Agora, ela precisa ser mais amadurecida. Isso eu não tenho dúvida. Até para se evitar coisas que em outros países que já utilizam há muito tempo, já existe, como por exemplo, extorsão através de delação premiada. Isso é um problema que, por exemplo, já aconteceu em outros países que utilizavam. Fulano, que estava envolvido em alguma prática delitiva, ele chega para o fulano e diz: eu vou lhe delatar, só não lhe delato se você me oferecer X, Y. Isso é uma coisa que, se o sistema jurídico não estiver preparado, o delator, ele pode se utilizar, violar um dos principais princípios da teoria do direito, de que o indivíduo não pode se valer da própria torpeza. Eu uso de um instituto nobre, um instituto que é lógico para investigação criminal, que é a delação premiada, mas eu uso de forma torpe. Eu sei, eu quero, mas eu não estou ali porque eu quero ajudar
a administração da justiça. Eu estou ali porque eu quero o benefício dos dois lados, benefício do ponto de vista processual, de ter uma redução de pena, de rigor de pena, e ao mesmo tempo de conseguir, muitas vezes, algo ilícito. Então isso é algo que precisamos trabalhar isso. Esse fato já aconteceu em outros ordenamentos jurídicos. Esse fato já tem exemplos em outros locais. Precisamos sentar e discutir como é que o direito brasileiro vai se adaptar a esses problemas. Mas a delação premiada veio para ficar. E Lava Jato? E a Operação Lava Jato? Você acha que tem retorno? Não. Você acha, meu caro Bruno, que ela vai se alongar muito? Eu tô já preocupada com isso. Nós vamos passar o resto da vida Lava Jato. Qual a tua opinião a respeito disso? A minha opinião é que a Operação Lava Jato, da forma que nós conhecemos hoje, ela não vai ficar para sempre. Agora, o modelo da Operação Lava Jato, esse daí vai repercutir em várias outras suboperações, digamos assim, mini Lava Jato. Nós vamos na 35 já. Na Operação 30, inclusive a humorista já fazendo piada com isso, né? Mas eu acho que a Operação Lava Jato, ela não volta atrás também e não teria que votar. Para mim a Operação Lava Jato não tem que votar. Agora, o que eu critico, e aí eu sou um ferrenho crítico da Operação Lava Jato, é o constante desafio e violações de direitos e garantias constitucionais. Aí nesse ponto eu sou muito sincero. Tá vendo isso? Bastante. Nesse ponto eu não posso, por exemplo, uma das coisas que me colocou um pouco alerta, quando houve a questão da quebra desse sigilo telefônico, é que existe uma lógica na Operação Lava Jato, que é uma lógica social, mais ou menos, de que se você critica algo da Operação Lava Jato, você provavelmente é contra o combate à corrupção no país. Ou, segundo ponto, se você procura se defender de uma forma mais efetiva, isso pode ser visto como uma tentativa de obstrução da justiça. Isso são coisas que me assustam. Eu confesso ao senhor que isso me assusta. Certo. Porque uma operação policial, um processo judicial no Brasil, que é um Estado democrático de direito, ele só se torna legítimo quando eu garanto de forma absoluta e de forma coerente as garantias fundamentais. Porque aí eu vou ter um processo constitucionalmente legítimo. Se o indivíduo é culpado, a função do advogado não é que aquele indivíduo, não é defender a criminalidade de forma nenhuma, é defender que sejam observadas as garantias e os direitos fundamentais. A gente não pode também ser leviano nesse ponto e dizer, não, que continue, não, de maneira nenhuma. Agora, nós precisamos saber que o processo ele exige formas, existem formas, e essas formas elas precisam ser obedecidas. Isso nós vamos para a faculdade de Direito, e essa é a diferença entre o julgamento popular e o julgamento judicial. Sim. Todos nós fazemos pequenos juízos em nossas casas. Eu costumo dizer, o primeiro juízo que você tem é do seu pai e da sua mãe quando você fez alguma coisa errada. Mas já não tem contraditório, não tem justo processo, não tem formalidade. Como é esse julgamento? É aquele julgamento de pai e mãe. O meu caríssimo Bruno, eu li há uns anos atrás uma obra de um colega seu, né? Um grande jurista na esfera criminal, foi até presidente da OAB de São Paulo, que é o Luiz Flávio Dusso. Você conhece, né? Ele tem uma obra, eu já era juiz no cível, mas tive essa atenção voltada pelo título da obra e até adquiri e li. Chama-se Limites da Defesa na Esfera Criminal. Então o Luiz Flávio Dusso, ele alonga o assunto, né? Ele desenvolve o assunto e no final ele fecha o seguinte: eu achei estranho aquilo, queria que você comentasse rapidamente, que eu tenho mais algumas provocações a te fazer. O limite da defesa na esfera criminal é não imputar o crime a um inocente. Quer dizer, não fazendo isso vale tudo. Eu não concordo, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso caríssimo Luiz Flávio Dusso, eu não concordo com isso. Você concorda? O limite da atuação do advogado para defender o cliente no crime, na esfera criminal, é não imputar aquele crime a um inocente. Não, aí eu discordo. Existem outros limites. Ele exorbitou, né? Existem outros limites. Outros limites, né? Claro, esse daí é um limite claro, né? Eu não posso, por exemplo, para defender o indivíduo, jogar a culpa em outra pessoa. Ou permitir que se julgue. Ou permitir que se julgue. Eu posso, no máximo, dizer, eu não há provas contra o meu cliente. Também porque o advogado, e aí ele está num limbo, né? Ele não pode nem dizer que foi outra pessoa que não foi, mas também ele não pode chegar a dizer, foi o meu cliente. Ou pelo menos direcionar, né?
Isso sugerir que ele não pessoa, pode. O advogado, inclusive, ele é comprometido com a lei e comete um crime. Claro. Se ele violar o patrocínio. Ele presta um juramento. Ele presta um juramento de defesa. E por isso que nós existimos as figuras do processo, que é o promotor de justiça ou procurador, né, da República, que está ali para fazer a acusação. O advogado está ali para fazer a defesa, não significa promover injustiça. Pegar o inocente e dizer, não, foi ele. Não pode. Bruno, outra coisa que me incomoda, isso também me deixa, eu fico meio aborrecido. As pessoas dizem isso com a frequência que chega a aborrecer. A corrupção no Brasil é cultural. Que cultural? Eu não faço parte dessa cultura. Eu, pelo menos, eu não faço parte dessa cultura de que a corrupção é uma coisa generalizada, é uma coisa que já está, vamos dizer assim, já tisnou a nossa civilização, a civilização brasileira. Você concorda com isso? A corrupção no Brasil é cultural? Como é isso? Me explique isso aí. Eu não entendo. Eu vou lançar o data vending também, que é nosso jargão jurídico. Olha, é cultural, mas é porque nós precisamos entender o fenômeno corrupção. Corrupção, doutor, ele não é porque quando nós vemos a palavra corrupção, o que nos vem logo à cabeça é a figura da corrupção pecuniária do servidor público. Não é aquele indivíduo que chega lá e ele tem um dever de ofício e não faz ou faz somente o pagamento de algum... Mas a corrupção, esse é o modelo clássico, né, que a gente vê da corrupção. Inclusive, é tão antigo na legislação brasileira que ainda data das ordenações filipinas. Certo. Bom, o problema da corrupção no Brasil, que a gente fala, é que a corrupção ela tem um aspecto muito maior do que isso. Certo. Nós temos a corrupção pecuniária, que é essa corrupção do servidor público, mas nós temos pequenas corrupções. Por exemplo, eu vejo lá, não pode estacionar. Eu não estaciono. Eu faço parte dessa cultura, eu não estaciono mesmo, não. Eu acredito no que eu vejo. Por exemplo, não piso na grama, eu não piso. Não pisa. É proibido estacionar, não estaciono. Qual é o absurdo que é nisso? Ou qual é a dificuldade que a pessoa tem em ler as coisas, acreditar e atender? Bom seria, doutor, que a maioria das pessoas tivessem o comportamento do senhor, porque realmente é o desejado. Você acha que cultura nesse sentido é que todas as pessoas aceitam que pequenas coisas possam ser transgredidas? Sim, esse seria o sentido. Isso, por exemplo, um fato que a gente trata desde pequeno, fila. Quantas pessoas existem no Brasil? O famoso fura-fila. O famoso fura-fila que está ali esperando, coloca ali. Isso é uma pequena corrupção. Muitas vezes a pessoa está ali a manhã inteira, o dia inteiro, enfrenta sol, enfrenta chuva. Quando pensa que não, ele está lá na frente. O indivíduo que chegou a menos de 5 minutos, ele já está lá na frente porque tem um conhecido, tem alguma coisa. Essas pequenas práticas, embora a gente não possa, claro, não tenha gravidade de você chegar... Eu não gosto de fila, mas eventualmente eu me submeto a elas. Eu não gosto. Então, esses pequenos fatos se demonstram. Então, a análise histórica do Brasil, ela demonstra isso. E até eu faço uma outra provocação, em que eu digo, isso é tão cultural, não esse modelo, que esse modelo assim das pessoas, dos brasileiros acharem que isso, então prova que nós tivemos nas Olimpíadas agora, uma abertura que enalteceu esse nosso jeitinho brasileiro, né, que botou até a gambiarra. A gambiarra nada mais é do que pequenos atos de corrupção. Eu teria que fazer algo certo, da forma assim assada, mas eu não consigo, ou eu deixo de fazer, aí eu faço uma gambiarra, aí eu dou um jeito aqui, dou um jeito acolá e consigo fazer. Isso vem sendo muito estudado pelos antropólogos, pelos sociólogos brasileiros, que há muito tempo vem tratando com isso. Agora, claro, existem no Brasil distinções, como Vossa Excelência bem colocou. Eu não faço isso. Então, infelizmente, a cultura, ela representa algo que acontece, que existe no Brasil, embora muitas vezes a gente não faça parte dessa cultura. A gente diz meio que aculturado, né? Nós não fazemos parte desse seio, desse sistema, porque a gente meio que se sente um peixe fora d'água, não é verdade? Mas, meu caríssimo Bruno, muito importante essa conversa entre nós aqui, muito interessante, mas eu queria, para fechar aqui a nossa prosa, eu lhe lanço uma pergunta e gostaria que fosse brevíssimo. Qual o limite para você combater a corrupção? Tem algum limite? Tem. Limite para combater a corrupção é respeitar a Constituição e os limites legais. Eu não posso combater a corrupção pensando que eu posso passar por cima de todas as normas, de todas as leis, para alcançar um fim ideal. Até porque, como corrupção tem várias formas, acontece também, doutor, com a corrupção das formas. É o que a gente costuma sempre os advogados colocar. Tem vários tipos de corrupção. Uma delas é a corrupção das formas.
que é aquilo que Maquiavel já dizia há muito tempo, né? Há pessoas que acham que para determinados fins valem todos os meios. Isso não é verdade. Isso é uma forma de corrupção, que a gente chama de corrupção das formas. O que distingue justiça democrática, justiça do Estado de Direito, de justiçamento é respeito às normas, respeito às garantias, respeito às formas. Meu caríssimo Bruno, uma última palavra de alento da nossa legião de telespectadores com relação ao advogado criminalista. Não vê no advogado um inimigo. Sim. Vê o quê? Olha, a sociedade alagoana, eu sempre costumo colocar que veja no advogado criminalista não uma demonstração de um indivíduo que vai contra os interesses da sociedade, muito pelo contrário. O advogado criminalista, ele é a clarificação ou ele é a demonstração de que você tem um direito a uma garantia fundamental que está sendo respeitado. De que no momento em que qualquer um pode, infelizmente faz parte da vida, ser acusado com verdade ou falsamente de algum fato criminoso. E nesse momento, o que sobra? Se não o advogado criminal para fazer a sua voz valer. É uma garantia que até impede que muitas vezes falsas acusações sejam feitas, porque eu vou ter uma voz contrária se levantando contra essa minha tese. Perfeito. Então, é isso que eu faço, que a sociedade alagoana veja o trabalho do advogado criminal da forma que ele é, como uma garantia, não como inimigo da sociedade. Perfeito. Meu caríssimo Bruno Amêndoa, eu quero agradecer a sua presença aqui, foi muito importante. Você abrilhantou mais um momento jurídico. Sucesso para você, seja muito feliz na sua vida e você voltará aqui mais vezes. Muito obrigado, doutor. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado pela honrosa audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.